do amor, a proteína do ciúme, a proteína sei lá o quê. Aí a pessoa pensa assim, então existem proteínas que provocam sentimentos. Não, existem proteínas fabricadas pelo organismo que são reflexos das expressões da alma, em perfeita sintonia com essas expressões. Então os genes, eles representam uma janela da alma na direção do corpo. E eles estão localizados na sua maior quantidade dentro do núcleo. 46 cromossomos, cada cromossomo tem centenas ou milhares de genes, tá? Então, no núcleo celular. Agora, a mitocôndria também tem um gene, é um gene circular. E é este responsável pela regulação de inúmeros padrões bioquímicos, dentre eles, na nossa hipótese de trabalho, a produção de ectoplasma, como energia reflexamente produzida à cadeia respiratória. Assim é que existem pessoas que geneticamente são grandes emissoras de ectoplasma, tá? Elas desviam a equação química para a produção de ectoplasma. Essas pessoas, elas fazem com que as que a cercam se sintam muito bem, e ela está sempre cansada, porque ela é doadora, e as pessoas captam a energia dela, e ela fica desgastada. Isso daí para um terapeuta, por exemplo, um médico, um psicólogo, é terrível, porque todos os pacientes deles vão bem, obrigado, agradecidos, e ele vai na pior, porque ele é um doador de ectoplasma. Veja que interessante, o oxigênio é que puxa a cadeia bioquímica responsável pela produção ectoplásmica. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem dificuldades de lidar, porque o ectoplasma ele exala em detrimento da formação de ATP. Então a pessoa tem uma impressão física de cansaço. Então o que acontece? Ela produz o ATP para o seu uso diário, mas ela não tem estoque. Então ela tem uma impressão de cansaço físico. Faz todos os exames, faz tudo, toma vitamina, está até gordinho, mas cansado. Fala, mas o que é isso que está acontecendo? Então é porque está havendo uma depleção dos estoques de ATP para que aqueles fótons sejam dirigidos para a produção de ectoplasma. O que a pessoa faz então? Existem diversos recursos inconscientes que se utiliza para bloquear a emissão ectoplásmica. Uma delas é a pessoa que fuma. A pessoa fuma impede o acesso do oxigênio à mitocôndria. Impedindo o acesso de oxigênio à mitocôndria, a pessoa diminui a sua produção ectoplásmica e ela consegue então se manter melhor. Então ela fala, o cigarro ele me acalma porque diminuindo a produção ectoplásmica diminui a interação psicocinética, a interação mediúnica e a interação psicocinética, diminui esse padrão. Então a pessoa julga que se sente melhor, né? O único problema é que o pouco ectoplasma que a pessoa utiliza, que a pessoa produz, ainda assim é utilizado pelo espírito obsessor. Porque o cigarro produz uma outra situação, que é o estado alterado de consciência. O cigarro produz um estado alterado de consciência, porque ele mexe na vasculatura cerebral, produzindo um estado alterado de consciência, facilita o transe, tá? Então, apesar de diminuir a produção de ectoplasma, o pouco que a pessoa produz é utilizado na figuração do transe, certamente com uma estimulação mediúnica de terreno baixo, né? Veja, os cultos afro-ameríndios utilizam muito o cigarro para acentuar o estado alterado de consciência. Por isso que todo fumante é um terreiro de mediunidade, né? Inclusive ele fala, o cigarro é minha companhia, e é mesmo, né? Com o cigarro eu não preciso de ninguém, já tem todos os espíritos ali no terreiro que ele cria em torno de si. Agora, por isso que a pessoa que fuma, mais do que se não fumasse, tem dificuldade de formar vínculos, porque ela forma vínculo com o obsessor, com os espíritos, então ela cria uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. Tá? Se não fumasse, o relacionamento seria mais intenso. Não quero dizer que seria mais fácil. Seria mais intenso.
mas muito mais proveitoso, né? Então o que acontece? É uma forma que a pessoa... Outra forma da pessoa bloquear a cadeia respiratória, bloquear a produção de ectoplasma, é fazer com que todo fóton produzido seja jogado para formar ATP, não deixar fóton para produção de ectoplasma. Como é que uma pessoa faz para jogar todos os fótons para o ATP? Cria zonas de acúmulo de energia de longo prazo, gordura. A pessoa engorda. Tá? Então, o que acontece? Ela, engordando, ela estoca energia e não libera, ela libera menos ectoplasma. Liberando menos ectoplasma, diminui os efeitos psicocinéticos e mediúnicos e a pessoa consegue se sustentar melhor. Só que utilizando uma técnica pouco proveitosa, né? Mas é o recurso que o organismo conseguiu. Agora veja, essa via bioquímica ela é tão verdadeira que quando a pessoa para de fumar, o que acontece? Ela engorda, ela joga para outro terreno. Tá? E quando a pessoa não fuma e não engorda, ela pode ter com muita facilidade distúrbios respiratórios, porque bloqueia a cadeia, a cadeia respiratória, bloqueia o O2, o oxigênio, a entrada de oxigênio. Então ela tem uma bronquite, uma pneumonia, um resfriados de repetição, vai bloqueando a cadeia respiratória. Aí ela começa a fazer um desenvolvimento mediúnico, né? Ela começando a fazer o desenvolvimento mediúnico, ela começa a ter domínio sobre este fenômeno de ectoplasmia. Por exemplo, vai começar a dar passe. Começa a dar passe. Ela, com o tempo, vai aprendendo a lidar com um fenômeno de doação ectoplásmica. Então, ela regula de uma forma sadia. Ela não precisa nem mais do cigarro, ela começa a emagrecer se ela o desejar, se não desejar, tudo bem, mas se o desejar, começa a emagrecer, regula as zonas da fome, né? E ela, com mais facilidade, para de fumar, e etc, etc. Então, diminui as infecções respiratórias, os problemas respiratórios, e etc. Então, vamos dizer assim, fica até uma dica, para quem quer parar de fumar, além do seu esforço pessoal e de suas preces, e agora das nossas... Sérgio. Oi. Ah, tá, obrigado. Você começar a fazer um tratamento espiritual e já trabalhar o seu desenvolvimento mediúnico. Não adianta, olha, tem que tomar cuidado com quem precisa de desenvolvimento mediúnico, vai fazer curso, 5 anos de curso. Não dá tempo, 5 anos é uma vida. Quem precisa de desenvolvimento mediúnico tem que começar logo, o quanto puder, quanto antes puder, dentro do bom senso e da responsabilidade, quanto antes puder, nem que seja para dar um passe que é simples. Quando Jesus disse, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, ele não falou, podeis fazer tudo o que eu faço se tiverem feito o curso de médiuns ou não. Ele não falou isso. Ele falou, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se podeis, podeis. Então impor as mãos, precisa de curso para impor a mão, para amar, para doar de si. Não estribuchando muito, tá bom, para não assustar o paciente, né? Então, é uma forma, é um recurso, sabe? Tem gente que tem tanta energia que precisa doar, você não coagula tudo, fica que nem um leite coalhado, de tanta energia. A pessoa fala, mas ele não vai dar energia negativa porque ele toma o remédio tal ou qual ou tal? Não, não vai dar energia negativa. Ou a pessoa, ou você acha que o amor, ele fica impregnado do quê? O amor é o amor, não fica impregnado de nada. Mas ele toma um remédio tal, ele é doente psiquiátrico, mas e daí? Eu já tomei muito passe de pacientes meus, portadores de esquizofrenia, eu achei uma delícia. Eu achei ótimo. Eu mesmo fiz o teste, eu achei ótimo. Sabe por quê? Porque a pessoa com boa vontade